Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Pega a sua espada. Romanos, nós estamos hoje encerrando esse tema. Romanos, capítulo de número 10, o verso é o de número 14. Nós temos vivido um tempo onde há uma escassez profunda da palavra de Deus. Há uma sequidão nas almas pela palavra do Deus eterno. Nós somos responsáveis, irmãos. O Senhor nos nomeou, o Senhor nos autorizou, o Senhor nos ungiu, e nós precisamos mudar esse quadro. Não podemos cair nessa apostasia, nesse engano, nessa mentira de Satanás, onde igrejas estão se transformando em clube, onde as paixões não são mais pelas almas perdidas, mas pelos hobbies e os rótulos evangélicos. Nós precisamos crer na palavra de Deus para que haja realmente uma mudança profunda nesse país. Porque não adianta um salvador da pátria só para as questões econômicas, sociais, para as questões voltadas às necessidades da vida humana, mas a maior necessidade que o ser humano precisa alcançar é justamente salvar a sua vida da perdição eterna. Amém? E nós estamos aqui nesse propósito. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você, pastor, você líder, você membro, discípulo, você que está aqui. Olha, que o Espírito Santo te incomode profundamente com essa palavra. Romanos capítulo 10, o verso é o de número 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmão, nós não podemos jamais nos desvencilharmos da realidade do nascedouro do Evangelho, da porção maravilhosa, quando começou a ser espalhada em toda a Judéia, em Jerusalém, na Palestina, quando o Evangelho tomou proporções tão poderosas que se espalhava como fogo no milharal, onde pessoas eram usadas por Deus para fazer milagres e fazer maravilhas, e pregava-se o nome do Deus eterno de forma tão maravilhosa, tão espetacular, onde as pessoas ignoravam a dor, onde ignoravam as dificuldades, ignoravam os problemas, ignoravam a dificuldade financeira, o tempo ruim. Eles ignoravam os próprios sofrimentos internos e externos, venciam as dificuldades com amor, com propósito, com fé. Uma igreja que marchava, que lutava, a fim de que almas fossem salvas, de que pessoas fossem livres dos seus males. Era paixão em cada discípulo, em cada apóstolo, era paixão sobre a igreja, aonde as piores perseguições nada podiam atrapalhar de que o Evangelho crescesse e aumentasse e se multiplicasse, porque vidas eram entregues para o chamado da obra do Deus eterno. A maior missão da igreja não é comprar templos, não é ter uma área de grandes construções e se satisfazer com muitas salas, se jactar com coisas físicas, materiais. A missão da igreja não é essa. A missão da igreja não é ter uma conta rechonchuda no banco, gorda. A missão da igreja não é juntar dinheiro. A missão da igreja, ela cabe sim numa renúncia para um chamado pelas almas perdidas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Esse é o ministério da igreja.
na proporção que nada podia impedir o chamado, e aqueles que eram chamados, Deus ungia para serem enviados, e eram enviados sem saber o que iria acontecer no dia seguinte, mas a certeza de que o Deus era provedor. Deus abria portas que estavam fechadas, caminhos que estavam estreitos, o Senhor abria para que o seu povo passasse. Não havia medo, não havia queixume, reclamações, murmurações, porque eles tinham uma só fé, unanimemente estavam reunidos, orando, partindo pão, cobrindo as necessidades, chegando até os mais necessitados, os mais atingidos pelos males. A própria Bíblia fala sobre isso, quando Paulo fala aos Coríntios, a igreja de Corinto, Paulo fala a respeito da decisão da igreja em Filipe, que foi uma igreja tão simples, que da sua pobreza trouxe riqueza, porque tirou a melhor oferta, tirou daquilo que eles não tinham, mas fazia isso por amor, pela paixão das almas perdidas, por causa dos irmãos em Jerusalém, que estavam sendo açoitados pela fome, pela escassez. E Paulo falando aos Coríntios: ó Coríntios, olha, vocês são cheios de dons, de ministérios. Veja como a igreja de Filipe fez. Se esses irmãos eram tão capazes, tão possuidores de dons, de ministérios e também condição financeira, poderiam fazer muito mais, mas eles não tinham a paixão, chamado de ver as almas perdidas. O que você sente na tua alma quando você sabe que alguém está indo para o inferno? O que você sente quando você sabe que uma pessoa está indo agora para os braços do diabo? Você se incomoda? Você se sente incomodado por saber que Deus te chamou para justamente quebrar as envergaduras do mal sobre os corações, sobre as mentes, sobre os pés daqueles que estão agora debaixo desse atoleiro, presos a essas prisões de pecados, de maldição, de vícios. O Espírito Santo te chamou para esse ministério, para o chamado da salvação, para você salvar os outros, amém? Deus te chamou, e o fruto da tua salvação é a própria salvação. Na vida do crente, ele tem que produzir o fruto da salvação. E qual é o fruto da salvação? É você salvar, é você buscar, pregar Jesus Cristo ontem, hoje e será eternamente. Para os perdidos, para aqueles que estão agora debaixo de grilhões, de maldições, para aqueles que estão nos vícios, para aqueles que estão na luxúria, nos prazeres do pecado, para aqueles que estão agora em ascensão sobre corrupção e maldições. Deus te usa para quebrar essas envergaduras malignas, para pregar. Como eles ouvirão, se não há quem pregue? Paulo fala dentro de um contexto onde a maior realidade de toda a importância da salvação é essa carta aos Romanos, porque ela está impregnada justamente do maior requisito de Deus, que é a justiça de Deus contra o pecado, contra a prisão das mentes, contra a ação de Satanás, que agora coloca as pessoas presas em religião, presas em vícios e maldições. Paulo fala a respeito disso. Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Me faz pensar, irmãos, a cena que a igreja começou porque ela tinha paixão pelas almas. A igreja, depois do revestimento do Espírito Santo, eles não viam dificuldades, eles não viam pobreza, mas eles criam no poder do Espírito Santo. Não tinham Bíblia, não tinham nada, não tinha tecnologia, não tinha instrumentos, não tinham templo, eles não tinham luxo, não tinham pessoas que advogassem por eles, não tinham políticos, não tinha a força de Roma
para escondê-los, nada. Pelo contrário, eles eram perseguidos. Mas eles tinham o poder do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2, a respeito disso, que isso aconteceu, a profecia de Joel. Hoje eu vejo uma igreja acovardada, medrosa, pessoas, preocupadas com suas vidas mesquinhas, pensando simplesmente nos seus umbigos, pessoas arrogantes, porque o arrogante não é só o rico, não, o pobre também é arrogante, e gosta de jactar diante dos outros. Pelo contrário, o evangelho tem que nos tornar mais sensíveis, mais abertos, mais práticos, para o chamado. É tirar as esquisitices, as manias, é tirar aquelas coisas que tentam nos impedir de fazer a obra de Deus, é se aproximar, é se aproximando e fazendo realmente a unidade do corpo de Cristo. Não esse evangelho de partidarismo, esse evangelho denominacional. O que mais pode prejudicar a obra de Deus é fachada de igreja, irmãos. Deus não está preocupado com fachada de igreja. Isso é para nós, isso é para administração. Deus está querendo saber se aqui tem verdadeiros adoradores. Ninguém vai ser chamado lá pela igreja da Assembleia de Deus, pela igreja do Nazareno, pela igreja batista, presbiteriana, wesleyana, congregacional. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. E como ouvirão se você não prega, se você não vai, se você não faz nada, se você não produz nada, não frutifica nada? Você é um membro de igreja, só quer visita do pastor, quer visita dos irmãos, só quer pedir oração. Você tem que se tornar um discípulo de Jesus, aprender a andar, aprender a palavra, aprender a saber que você está aqui para multiplicar. Não é ficar se apoiando no pastor não e dizer: pastor, o que é que eu posso ajudar? Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Você é um discípulo de Jesus. Depois dos pais da fé, o que mais mexe o meu coração é que no século XVII se levantaram os heróis da fé. Os heróis da fé. E esses amaram o evangelho, derramaram suas vidas para fazer a obra de Deus. Tinha amor, paixão, tinha entrega pelas almas perdidas. Homens que incendiaram as cidades, o mundo, pregando a palavra de Deus. De maneira que a chama do evangelho sempre ficou acesa. Foi um tempo onde teve o avivamento na Alemanha. Depois o avivamento foi por toda a Europa. E os homens começaram a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Manteram a chama do evangelho acesa. Há alguns que me faz lembrar a importância de um chamado pelas almas. Como Moody mesmo falou, o mundo é a minha paróquia, a minha igreja. Como João Wesley falou, que ele não queria pregar outro evangelho que não fosse o evangelho da santificação, de quebrar a maldição sobre o coração do pecador. Jonathan Stewart, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Dwight Moody, William Seymour e tantos outros que entregaram-se totalmente para pregar o evangelho. Chegou um tempo em que não havia mais lugar que pudesse conter as pessoas, e eles pregavam nas ruas, nas praças, onde eles iam passando, e a fome e a sede do evangelho era tão grande. Por que a igreja perdeu esse desejo? Por que as pessoas ficaram tão ambiciosas, tão orgulhosas, portentosas? Deixaram o verdadeiro evangelho. E hoje estamos vivendo esse evangelho desbotado, barato, sem vergonha. Esse evangelho que desconstrói o evangelho de Cristo, onde há o consumo da religiosidade dentro da igreja, de vendas de bens, de coisas dentro da igreja.
E as almas estão morrendo, indo para o inferno. E nós temos feito o quê? Nada. A igreja de Jesus está afastada do verdadeiro evangelho. Pastores, evangelistas, obreiros não estão fazendo mais nada. Uma vergonha. Querem fazer concentração, o evangelho de política, reuniões de política. Nós temos que ter vergonha, irmãos, e pedirmos ao Senhor perdão dos nossos pecados, porque a obra de Deus tem sido feita relaxadamente. Como ouvirão se os líderes estão envolvidos com coisas que estão contra a própria palavra de Deus? Se nós não somos capazes de ir a um lar para visitar, um hospital para visitar, se passa um moribundo, desgraçado, um derrotado do nosso lado, nós não temos sensibilidade nenhuma. As pessoas estão mortas espiritualmente e nós estamos tão jactanciosos, arrogantes e rotando a nossa espiritualidade. Enquanto isso não serve nada para Deus, porque perdemos a especificidade, a razão, a verdadeira finalidade do Evangelho. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! O filme A Lista de Schindler, e acontece no momento da história muito difícil da Segunda Guerra Mundial, onde um homem queria aproveitar esse momento para uma ambição econômica, do ponto de vista empresarial, era o melhor momento dele. Aquilo que ele pensou que se tornaria uma grande vantagem econômica, verdadeiramente era o plano do Deus eterno, para que ele entendesse que a maior necessidade é salvar vidas e não ajuntar tesouros na terra. E esse filme fala do alemão Oskar Schindler. Ele aproveita aquele momento, como ele tinha ascensão sobre o partido nazista, ele conseguiu permissão para abrir uma fábrica de panelas e utilidades. E ele vê aquele momento bom, porque a mão de obra seria praticamente 0%. E ele aproveita aquele momento para pedir permissão de empregar os judeus que estavam sendo perseguidos, levando em conta que muitos perdiam suas vidas, iam para o campo de concentração e não voltavam, não tinham mais retorno. A vida deles era trabalho, ou se não a câmara de gás, ou talvez eles eram levados para o forno. E ele viu a oportunidade naquele momento de ter ascensão sobre a sua empresa. Deus faz como Ele quer e usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Esse alemão, Oskar Schindler, decide usar a mão de obra judia para abrir uma fábrica na Alemanha e usar os judeus. Mas Deus estava dizendo, você vai abrir essa fábrica e, na verdade, eu vou te usar para você livrar os judeus do massacre na Segunda Guerra Mundial. Há registro que ele salvou mais de 20 mil judeus do nazismo. Schindler decide abrigar o máximo possível de judeus em sua fábrica, para que não sejam mortos, mesmo que para isso a sua ambição fosse contida pela paixão das almas que seriam mortas. Ele abriu mão até de que perdesse tudo, mas que pudesse salvar mais vida que ele pudesse. Ele abre mão de perder tudo pelo que sempre sonhou, para resgatar os valores humanos, da vida humana. E então ele faz uma lista. E essa lista era de empregados que estavam sendo salvos do massacre, daquele genocídio em campo de concentração. Então, a lista é conhecida como a lista de Schindler, a lista da salvação. Era a lista daqueles que não iam morrer. Era a lista daqueles que não iam perder suas vidas. Olha como aquele pedaço de papel da mão de Oskar Schindler era tão importante para aquelas milhares de almas, de vidas. E para ele era só pegar a caneta e colocar o nome e comprar os judeus
pagando, ele pagava para que essas pessoas pudessem trabalhar sem ser importunadas pelos soldados nazistas. E aqueles que eram abrigados, na verdade, a fábrica de Schindler se tornou um grande esconderijo daquelas almas. Aleluia. Glória a Deus. É uma lista para salvar, a lista de Schindler, do campo de concentração, das valas que eram tão grandes, tão largas, que amontoavam corpos secos de milhares e milhares de esqueletos de judeus que eram jogados como se fossem bichos. Era a lista de Schindler que salvava. Eu pergunto hoje, qual é a sua lista? Qual é a lista que você tem feito, pastor, obreiro? Qual a lista que você tem feito, irmão, discípulo, seguidor de Jesus? Qual tem sido a sua lista? Seja sincero. Qual tem sido a sua lista? Talvez eu até consiga responder por você. Talvez a sua lista tenha sido a dos cremes. Você tem se importado tanto com os seus cremes que você tem que comprar, tem que adquirir. Talvez a sua lista tenha sido a lista dos encontros sociais, da sua agenda, das programações. A sua lista tem sido a lista de saber para onde você vai daqui uns dias, quais os prazeres que você vai obter. Qual tem sido a sua lista? Talvez seja a lista que é a mais feita em todas as casas, que é a lista de supermercados. O que você tem que comprar? Essa talvez esteja até mesmo na porta da sua geladeira presa a um imã, na sua agenda. Talvez você fez essa listinha lá e mandou pelo aplicativo do WhatsApp para alguém comprar para você. É a lista mais falada, mais querida, mais amada, mais presa ao seu coração. É a lista da sua ambição, do seu orgulho, da sua própria preocupação. Você não se incomoda com ninguém que não seja coisas para você, para a sua vida. Enquanto o evangelho tenta nos desprender, irmãos, nós nos apaixonamos por esse evangelho de ambição. Tome posse, tome isso, agarra com isso. É o evangelho consumista que deixaram os crentes desvirtuados do verdadeiro evangelho, onde almas eram desprendidas dessas necessidades, eram totalmente absorvidas pelo Espírito Santo para serem usados sem qualquer valor humano para os prendê-los. Qual é a tua lista, meu irmão? Qual tem sido a sua preocupação? Talvez a sua lista tenha sido do nome dos filmes, dos jogos, dos entretenimentos. Qual tem sido a sua lista? Eu quero dizer para você que as pessoas estão morrendo sem Jesus. As pessoas estão indo para o inferno sem Jesus. As pessoas estão sendo levadas por Satanás para a perdição eterna, para a destruição eterna. Eu quero dizer mais ainda, talvez pessoas que você conviveu estão indo para o inferno. Talvez seus irmãos de sangue estão indo para o inferno. Pessoas que você estudou no primário, no ensino fundamental, no ensino médio, estão indo para o inferno. Teu vizinho está indo para o inferno. Tua irmã, teu cunhado. Quando que essas pessoas um dia entraram na sua lista de oração, de salvação, de busca? Como ouvirão se não há quem pregue? Qual tem sido a sua lista? Talvez hoje muitos estão indo para o inferno e sempre estiveram perto de você. E você nunca falou de Jesus. Você nunca falou do amor de Deus. No final, quase da Segunda Guerra, o Oskar Schindler, ele entra numa crise de choro. Porque quando ele olhou para o seu dedo e falou, esse anel de ouro, eu poderia salvar mais 2 judeus. E ele chorava compulsivamente. Como eu fui tão orgulhoso, fiquei com esse anel e poderia salvar 2 vidas. Quando ele olhou para o seu carro, o meu carro, eu poderia salvar 10 pessoas. Irmãos, hoje nós estamos preocupados com o que vamos comer. É o lanchinho após o culto. Ninguém se preocupa pelo chamado de missões, pelas almas perdidas. Porque o trabalho missionário é um trabalho que não tem visão lucrativa, que não tem retorno financeiro. O retorno do trabalho missionário, trabalho de evangelização, dos cultos nos lares, dos cultos em pessoas que estão agora nas ruas jogadas. O retorno são almas salvas para Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? São vidas.
E nós fazemos conta com Deus. Não temos tempo para ajudar na igreja, não temos tempo para ajudar o irmão, não tem tempo para visitar, não tem tempo para nada. O povo só reclama, só murmura. Enquanto a igreja continuar fazendo membros, a igreja vai para o buraco. Enquanto a igreja não aprender que é o evangelho poderoso na construção da consciência que salva, que liberta o ser humano. Não é um evangelho de empolgação, de sensibilidade emocional somente, mas um evangelho de construção, que melhora, que altera a interioridade da pessoa, que constrói valores, não daqui desse mundo, desse tempo presente, mas os valores da eternidade, do céu de luz, da vida com Deus, fugir do inferno, fugir da perdição. Qual tem sido a tua lista? Se nós pudéssemos fazer como Oscar Schindler fez, entregarmos as nossas vidas para dizer: eu não quero que ninguém se perca, eu não quero que ninguém seja morto. Eu tenho em minha mente a cena desse filme e de outros momentos no campo de extermínio. É uma coisa muito horrível. E vinha uma reto escavadeira e arrastava os corpos, milhares de corpos assim, jogava dentro da vala. De corpos, todos esqueléticos. Como modelo de milhares de almas que conseguiram escapar, porque um homem teve a atitude de se entregar, de se mover. O que você está fazendo para o Evangelho de Jesus? Eu vou responder: nada. O que os pastores estão fazendo para o Evangelho de Jesus? Eu vou responder: nada. O que os missionários se dizem missionários que nada? Ninguém está fazendo nada. A gente tem um Evangelho de conveniência, de prazeres transitórios, de glamourização, de estilo, de forma para empolgar, para levantar. É o consumismo do gospel. Ninguém tem mais desejo de pregar o evangelho, de ir nos lares, fazer culto no lar, de dizer que Jesus salva, cura, liberta e batiza com fogo e com o Espírito Santo. De ver pessoas com caráter de Cristo, pessoas sendo cuidadas, reuniões, as pessoas têm fome de estudo e ensino da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? O Auschwitz, campo de concentração nazista, na Polônia, só lá morreram mais de 1 milhão de pessoas nesse campo de extermínio. Prisioneiros de guerra, judeus, ciganos, homossexuais e qualquer pessoa que se levantasse contra a moral do governo nazista era levado para o extermínio naquela época. Era jogado nesse campo até morrer, de tanto trabalhar, de fome, ou doente, ou no campo de gás, ou na câmara de gás, ou no crematório. Eu não sei se você está satisfeito, mas eu não estou. Eu não sei se você está achando que está bom, mas eu não estou. Eu vejo um montão de crente empanturrado de glutonarias gospel, crentes azedos, crentes não salvos, crentes cheios de cacomanias, crentes cheios de demônios, não que se manifestam, mas o demônio interiorizado da mágoa, do ódio, da raiva, da cara carrancuda, da cara de carranca, que espuma, que esbraveja, que tem ira, tem cólera. Sai dele em nome de Jesus! Crentes que não se incomodam com as almas perdidas. E a gente se sente tão orgulhoso. Orgulhoso de quê, irmãos? Uma igreja toda fraturada. Gente que não tem fome da palavra de Deus. Crescendo com modismo. Vivendo cheio de jargões. Desobediente à palavra. Desobediente à autoridade espiritual. Desobediente à fé. Cheio de modismo. Uma igreja toda errada. Ou nós tomemos a direção de nos convertermos a Deus, ou nós vamos ser uma pior geração que o Espírito Santo pode usar. Fico pensando que nós vamos deixar de herança para aqueles que estão vindo, onde as pessoas
não tem conduta moral, não tem ética, onde as pessoas jogam pesado, onde muitas pessoas estão envolvidas com tantas coisas erradas e pregam a palavra como se não houvesse nenhuma advertência do Espírito em suas mentes, cauterizados em suas mentes, estão amortecidos, não sentem mais, estão envolvidos com a carne. E a carne, irmão, jamais satisfará o Espírito, porque a carne só leva para a morte, para a destruição, porque a carne jamais satisfará a vontade de Deus, jamais satisfará a vontade do Espírito Santo. A igreja volta-se para Deus e se converte completamente, ou nós vamos ficar hoje com esse evangelho pós-modernizado, com esse evangelho hoje que está globalizado pela internet. Pessoas que não se convertem, pessoas que não se colocam no chamado, pessoas que não se colocam, Deus, estou aqui, me usa para a tua obra, que não põe suas vidas, os seus bens, não põe seus corações, suas almas. Chega, igreja! As pessoas precisam resolver suas vidas com o verdadeiro evangelho. Como nós poderemos pregar com essa pregação? Como é que as pessoas vão se converter com essa mensagem? Uma mensagem esdrúxula, sem vergonha, sem força, sem Espírito Santo. A gente precisa rever algumas coisas de verdade. A primeira coisa é uma consciência de desconstruir aquilo que está errado em nossas vidas. E dizer, Espírito Santo, eis-me aqui, sem vaidade, sem lamber o seu ego, sem ficar com pretensões, que tem que ser visto, tem que ser chamado, você tem que ser usado pelo Espírito Santo para salvar almas. Para de besteira. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nunca vi o evangelho que a pessoa é auto-enviada. Não existe isso. Desde Gênesis, Apocalipse, todos que receberam o chamado, receberam de alguém que os enviou. Existe essa meninice, pessoa que não aprende nem a Bíblia, não sabe nada de Bíblia e quer fazer estardalhaço, não sabe nada. Vai aprender com quem sabe, vai aprender com quem pode te ensinar. O modelo de Jesus é um modelo que não é construtivista, porque o modelo construtivista é essa porcaria que está aí agora, esses alunos que não sabem uma conta de vezes, uma conta de multiplicar. Não sabe, porque não precisa de mestre. Nunca vi uma pessoa aprender a ser um mestre. Esse modelo construtivistas aí, que vai acabar em nome de Jesus agora com a ascensão do novo governo. Você pode dizer amém? O modelo é o professor, é o mestre. É ele que tem a base. Jesus falou, se vocês me chamam de mestre, por que vocês não fazem o que eu vos mando? É isso aí, meu irmão. Seja humilde. Peça ao Senhor, hoje, no seu coração, um verdadeiro encontro com a palavra. E começa a corrigir, pedindo ao Espírito Santo, seja humilde, sabe? Venha se despojar diante de Deus e pedir, Espírito Santo, eu quero ser reconstruído, porque as almas estão indo para o inferno. Talvez até membros da sua família estão indo para o inferno. E você nunca colocou essas pessoas na sua lista de salvação. A lista do Roberto Barnabé, a lista do irmão Celso, a lista do irmão Jairo. Qual tem sido a tua lista? A nossa lista é da nossa vaidade. Ninguém quer abrir tempo para ninguém quer largar nada da sua vida para atender às necessidades dos outros espirituais. Ninguém quer orar por ninguém, porque esse evangelho hedonista, sem vergonha, onde o eu é amado, enaltecido, e aonde a gente prega tanto da cruz, como tem ali, cruz, e cantam tanto hino da cruz. Eu pergunto sempre aos jovens aqui, vocês entendem o que é cruz? E tem tantos hinos que falam de cruz, querem ir para a cruz, o caminho da cruz, e cruz para cá, cruz para a direita, cruz para a esquerda. Não tem cruz em lugar nenhum! Não tem cruz em lugar nenhum! Não tem cruz na escola, não tem cruz em casa, não tem cruz na igreja, não tem cruz no trabalho, não tem cruz no coração. Não tem mesmo. Porque a cruz é a morte do eu. Só vejo pessoas brigando, discutindo, família que não conversam porque estão brigando por divisão de bens, de mobília. Tem cruz coisa nenhuma, mentira do diabo. Está faltando é conversão. Ah, quero ir para a cruz. Você sabe o que significa cruz?
é morrer, é sentir dor. Aí eu vejo esse evangelho sensacionalista, sem vergonha, hipócrita. Nem tudo Deus vai fazer por você aqui não, que não tem obrigação de fazer nada. E aí? Está na Bíblia. É que venderam isso, que Deus vai ter que fazer, que Deus vai ter que fazer, que Deus vai ter que fazer. O evangelho nunca foi para isso. Aonde está escrito isso? O evangelho não são para os valores aqui desse mundo. Pelo contrário, Jesus falou, no mundo... Ninguém quer ensinar isso, né? Ninguém quer ensinar. Nós temos ensinado aqui nessa igreja. Temos formado pessoas, discípulos, pessoas que querem estudar. Temos formado aqui às quartas-feiras, domingos. Temos falado, não importa. A gente fala um texto da Bíblia, o camarada, ué, mas existe isso na Bíblia? Como é que é? Filemão? Sofonias? É um analfabetismo grande de crentes dentro da igreja. Sabem nada, porque não querem. Às vezes os pastores estão ali falando e ninguém dando atenção. Né? Eu não sei se vocês souberam, mas alguns dias atrás, o filho de 15 anos de Daniel Mastral se suicidou. O suicídio tem sido crescente no meio dos evangélicos e famílias pastorais. E a gente quer fazer tanta lista, mas nunca a lista da salvação. Quantas pessoas você vai ganhar para Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2018? Quantas pessoas você trouxe para a casa de Deus? Quantas pessoas você perdeu tempo em oração com elas? Você esteve na casa dela, você ficou com ela, você ministrou? Quantas pessoas? Não conta não, porque você vai se envergonhar. Veja se tem um evangelho hedonista. Eu. Se nós pudéssemos ser como o Oscar Schindler. Dizer, eu tenho uma lista de pessoas que eu quero salvar. Eu tenho uma lista de pessoas que eu não quero ver morrendo no campo de concentração. Eu tenho uma lista que eu não vou ficar rico aqui na terra, mas vou ficar rico nos céus. Às vezes eu fico pensando, e tenho falado isso com minha esposa, como as pessoas estão distantes de Deus. Como as pessoas estão distantes do verdadeiro evangelho. Ou a gente tem a coragem para mudar, de enfrentar, de confrontar, o pior vai acontecer. É muito triste. Talvez você tenha um chamado, e o teu chamado está enterrado aí, teu ministério está um parafuso enferrujado dentro de uma porca que não sai. Você só tem desculpas. Você só sabe apresentar para Deus murmurações, reclamações. Eu tenho aprendido a viver pela fé. É a fé que nos move. É a fé que nos alimenta, é a fé que nos sustenta, é a fé que abre portas, que faz o manancial jorrar no meio do deserto, de águas límpidas, frescas. É a fé que quando você está debaixo de tormentas e preocupações, e você escuta no seu coração, na sua alma, eu sou o seu pastor. Eu te levo às águas tranquilas. Refrigera a tua alma. Prepara uma mesa na presença das pessoas, para que vejam que eu estou contigo. Sou eu que passo contigo no vale da sombra da morte. Eu não sei qual tem sido a sua lista, mas provavelmente não tem sido a preocupação por salvar almas. Eu tenho quase certeza que não. Sua lista tem sido dos cremes, dos encontros, das compras. Sua lista tem sido dos filmes, dos programas. Eu duvido que da tua lista tenha um nome assim, eu quero salvar, eu quero pregar, eu quero ir lá na casa da pessoa. Irmãos, isso é geral. Não é aqui só na nossa igreja, não. Isso é geral. Porque o evangelho está desse jeito. O evangelho sem paixão, sem entrega, sem renúncia, sem amor. O evangelho que não tem como ouvir a voz de Deus nem do Espírito Santo, porque não tem pregação. Tem venda do reino, tem consumo religioso. Tem igreja que se tornaram shopping center, né? Tem igrejas que se transformaram em verdadeiros encontros sociais.
isso tudo vai ficar para o anticristo. Se você pudesse hoje fazer uma lista, você vai ver que não vai ser pequena. Quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei assim amargurado, porque são tantas pessoas perto de mim sem salvação, tantas pessoas perto de mim que não tiveram encontro com Jesus. Será que eu estou disposto a pagar o preço dos meus sonhos, da minha vida, para salvar essas vidas, não do centro de extermínio, do campo de concentração, mas do inferno, das mãos do diabo, da perdição eterna? A igreja perdeu a paixão. A igreja perdeu o amor pelas almas. As pessoas estão morrendo espiritualmente do nosso lado e nós não nos preocupamos com mais nada. A gente vê crente soberbo do espírito, crente espumando, arrotando santidade. E o que Deus quer é algo totalmente contrário. É que você seja cada vez mais esvaziado. Que você seja cada vez mais humilde, para que através de você a glória dele possa se manifestar aos outros corações. Deus tenha misericórdia da igreja. Deus tenha misericórdia desse tempo que nós estamos vivendo. Igrejas envolvidas com políticas, igrejas envolvidas com corrupção, espírito de toda maldição sexual dentro da igreja, coraria os nossos rostos se pessoas que entrassem em motel, casal solteiro, dessa sua religião. Ah, eu sou da igreja tal, da igreja tal. Virou banal. Isso aí virou banal. Isso é banal. Isso aí. Mas é esse evangelho. E vão meter o pau em mim, não quero nem saber. Ou a gente assume essa postura, ou a gente vai ficar aí fingindo, igreja, que somos crentes, salvos, mas estamos nesse engodo, nessa mentira. E que essa mensagem possa chegar ao seu coração, onde quer que você esteja, me ouvindo pela rádio, ou até mesmo uma mensagem mandada pelo WhatsApp. É para você mesmo que o Espírito Santo está falando. É tempo de você se desconstruir e se construir com um verdadeiro evangelho. Eu quero orar por você, quero orar por sua família, quero orar por seu chamado. Irmãos, nada dessa vida poderemos levar. Nada. 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 Como Jó reconheceu: Senhor, nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Estou ganhando, estou contigo. O que nós temos aqui, irmãos, é só empréstimo. Só por alguns dias. Daqui a pouquinho tudo fica aqui. Mas quando você semeia uma semente de salvação, você está semeando para a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Para a vida eterna. Às vezes você não pode ir lá pregar na casa da irmã, às vezes você não pode fazer que evangelismo, mas você pode ofertar, você pode estar orando, você pode apoiar, você pode contribuir. Mas o que você tem feito? Eu vou responder: nada. Respondo na bucha: nada. É nada, nada mesmo. Quantos irmãos foram abençoados? Quantos irmãos receberam a vitória? Quantos irmãos chegaram na igreja doentes, farrapados, maltrapilha? Quantos irmãos chegaram aqui até fedendo, fedorentos, mal, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente? Pessoas que foram atendidas, socorridas.
venceram, saíram e nunca mais voltaram e deram as costas. É isso, é ingratidão para Deus, ingratidão para a igreja, ingratidão para tudo. Deus tenha misericórdia. Misericórdia. Queria eu poder estar todo dia lavando os banheiros da igreja, pintando. Queria eu estar dizendo assim: opa, conta comigo. Quer que eu segure a escada? Quer que eu bote um prego aí, ó? Aqui, ó, essas tampinhas aqui já estão quase um ano aqui penduradas. Aí, ó, pode ver aí. E toda vez que eu prego, eu olho para isso e me dá uma irritação tão grande. E aí? Tá bom? Você está feliz? Ou a gente muda, ou a gente vai ficar com esse evangelho sem vergonha, sem zelo, sem trato, sem respeito com as coisas de Deus e do Espírito Santo. Essa palavra guarda no teu coração. Eu sei que é do Espírito Santo, porque também o que corta para você, corta para mim. E eu orei muito essa madrugada por você, por esse culto. E espero que essa palavra possa ser transmitida, ela possa ser divulgada, ela possa ser compartilhada com muitas pessoas. Porque ou a gente toma verdadeiramente vergonha e haja realmente uma mudança, irmãos, ou nós vamos ficar achando que está tudo bom. Tudo bom. Ninguém faz nada, ninguém frutifica nada, ninguém cresce, ninguém contribui. Tá bom. Só dá o dízimo. Não produz nada, não traduz nada para o reino. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu oro pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Essa palavra, Senhor, é a palavra da tua boca. É a palavra que saiu do teu coração para os nossos corações. Acende, Senhor, a chama que um dia ardeu em nossas almas. A entrega, o compromisso. Acende, Senhor, a sede, a vontade de ganhar almas e de tirarmos almas, Senhor, das entranhas do inferno, das mãos e das garras do diabo, Senhor. Nos coloca um sentimento, Senhor, de um evangelho que alcance as vidas, que salve pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Tá bom? Porque até aqui, e por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Deus te abençoe. Graças a Deus. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a doce, maravilhosa presença do Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, com suas famílias e com suas listas
para a salvação dos perdidos, hoje e para a eternidade. O povo de Deus diz: você pode aplaudir o Senhor? Beijo no coração, vai com Deus. Os irmãos da Assembleia